Eu vi que a minha vida foi ela própria um projeto de investigação e só comecei a consciencializar que tinha contribuído para criar o verdadeiro especialista forense em Portugal, quando uma pessoa começa a fazer uma introspeção à nossa vida e diz, bem, eu criei aqui um monstro. Há 130 anos, um famoso médico do Porto, amigo de Camilo Castelo Branco, foi acusado de ter envenenado a família da mulher para ficar com a herança. Foi condenado, preso e degradado, sempre clamando a sua inocência. O badalado crime da Rua das Flores apaixonou a opinião pública e teve grandes repercussões entre nós, com a primeira autópsia e as primeiras análises toxicológicas, inaugurava-se a medicina legal, segurava-se a monarquia e criava-se a Universidade do Porto. Mas será que se condenou um inocente? O meu convidado de hoje acha que sim. Ricardo Diniz Oliveira, perito forense e professor catedrático, um dos nossos melhores investigadores de substâncias psicoativas e toxicologia, fundador e presidente da Associação Portuguesa de Ciências Forenses, armado em detetive, reconstituiu há uns anos o célebre crime da Rua das Flores, no Porto, e realizou uma autópsia há mais de 100 anos, após os factos, chegando a conclusões surpreendentes. Vamos também falar de cogumelos venenosos, das drogas mais potentes, pesticidas e xaropes perigosos, inteligência artificial e CSI, e da saúde do futuro. Olá, Ricardo, bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. Muito obrigado, João Paulo. Obrigadíssimo. É um grande prazer estar aqui a falar contigo, mas agora estou a pensar que isto são 20 assuntos, vamos ter que dosear muito a nossa conversa, que vai voar de certeza absoluta. Então, pronto, nasceste em Santo Tirso, o teu nome é Ricardo Diniz Oliveira, com um IFAN. Porquê o IFAN? Ou já vem de família? O teu pai é assim? Não, vem de família, não. O teu pai gostava muito da tua mãe e, portanto, quiseram ficar ligados? Também tem nada a ver. Não, isto tem a ver com as questões de natureza científica. Às vezes, quando nós começamos a exercer a atividade científica, temos que procurar um nome que seja... Quando são citados depois, e tu és dos mais citados. Tu estás no top 2% dos cientistas mais citados. Já há 4 anos, efetivamente. É impressionante. Nos últimos 4 seguido, anos. Exatamente, 21, 22, 23, 24. Exatamente. Parabéns, é uma grande conquista. E então, tem a ver com criar uma identidade, ou seja, evitar que haja confusão da nossa produtividade científica com outros colegas. Se calhar Ricardo Oliveira já haveria mais. Perfeitamente. E nesse caso é uma prática frequente no ensino superior, aos investigadores, aos professores, tipicamente colocarem um hífen entre os dois últimos nomes. Ou então usar iniciais, também acontece muitas vezes, não sei o quê, C. Exatamente. No fundo, foi uma questão meramente científica, estratégica. De nomenclatura. Perfeitamente. Tu és professor catedrático e és perito forense nível 5. O que é que quer dizer este nível 5? Quer dizer que tu podes tocar nos cadáveres e os outros? Nível 4 não pode? Não, também. Mas, no fundo, tem a ver com um objetivo que tivemos quando começámos a sedimentar esta área de conhecimento em Portugal, a área das ciências forenses. A primeira licenciatura começou contigo, foste tu que lançaste, em 2012? A primeira licenciatura foi em 2012, efetivamente. Ali, nessa altura marcava uma lacuna muito grande em Portugal, sobretudo comparativamente aos congéneres estrangeiros, que era a ausência de... Na Inglaterra já há mais de 25 anos que havia estas licenciaturas, por exemplo. Nos Estados Unidos também, ou seja, havia aqui um gap muito grande. E se nós olharmos para os 3 grandes pilares da sociedade, o direito, a saúde e a educação, e o direito estava particularmente embrionário, do ponto de vista técnico-científico, do ponto de vista do uso da prova pericial para o esclarecimento de questões judiciárias. E portanto... Daí organizou-se este nível 1, nível 2, exatamente. E neste âmbito de tentar começar a dar alguma credibilidade à prova pericial, começamos a criar um regulamento de certificação dos próprios especialistas forenses. E isto foi criado um regulamento de graus 1 a 5, tem a ver com, sobretudo, formação académica e formação científica, e o grau 5, neste momento, é considerado o nível máximo. Isto é uma coisa muito, muito recente. Em 2012 lançaste esta primeira licenciatura. Já decidimos, entretanto, que é ciência forense e não ciências forenses. Muito bem. É um bocadinho, eu chego um bocadinho que era como a física. A física inclui a ótica e a física quântica. Tem imensas áreas, mas todas são a física, digamos assim. E vocês também, para que ciências forenses? Vamos especializar uma pessoa, tem que ter de saber várias coisas, não é? Ser abrangente? Nasce praticamente sem nada. E nessa altura a nossa preocupação foi criar especialistas em diferentes subespecialidades forenses. Desde a genética, a toxicologia, a psiquiatria, a medicina forense. Análise de documentos, balística. Há imensas que ainda há de explosivos também. Eu vi aqui, há umas que faltam. Cena do crime. Exatamente. Ou seja, a antropologia e a entomologia, por exemplo, que é a ciência que estuda os insetos para o cálculo do intervalo pós-mortem, há quanto tempo um determinado indivíduo morreu. É das ciências mais engraçadas porque tipicamente
normalmente em sede judicial o juiz sempre nos questiona há quanto tempo este indivíduo morreu e quer 10 minutos, 10 segundos e 10 centésimos, quer assim algo... Isto é uma coisa, eu vi uma vez um artigo teu em que falava, isto é o santo grau das ciências forenses. É isto? É conseguir determinar... O santo grau das ciências forenses é conseguir estrangular, reduzir o intervalo pós-mortem, porque isso permite... Claro que o problema do cálculo intervalo pós-mortem está imbricado num conjunto imenso de variáveis ambientais. Claro. A pessoa tomou um antibiótico, não tomou, tinha uma infecção, uma pneumonia ante-mortem, não tinha. Sim. Ou seja, há um conjunto de variáveis intrínsecas e extrínsecas, perfeitamente, que influenciam o cálculo deste intervalo pós-mortem e, portanto, é aquilo que todo o investigador forense anda à procura e por isso é que se chama o santo grau das ciências forenses. É muito engraçado. Tu, é engraçado, em miúdo, querias ser astrónomo por causa da tua sede de conhecimento? Literalmente, eu acho que isto estava no sangue. Eu sempre gostei de saber aquilo que era pouco sabido. Era o divertimento pelo desconhecido, por ir ao detalhe. E então queria ser astrónomo, mas o pragmatismo do ensino secundário percebi que isto não era emprego. Não dava emprego. Não dava dinheiro. Perfeitamente. Olha, tu no fundo, o que é que achas quando fores grande? É uma coisa que perguntava, então, queria ir para Marte. Há agora um senhor aí, um bilionário famoso. Transformar a ficção em realidade. Que está a mudar tudo agora, este Elon Musk. Exatamente. Muito bem, então tiraste Ciências Farmacêuticas na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, depois doutoraste em Toxicologia e... É engraçado, o teu doutoramento foi equiparado em 2008 a um doutoramento europeu, por despacho reitorial, e depois ainda foste tirar o curso de Medicina Legal, portanto, curso de especialização em Perícias Forenses, na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Qual é a diferença entre Ciências Forenses e Medicina Legal? É uma das confusões que nós temos, é preciso organizar esta área de conhecimento. A medicina legal é uma das ciências forenses, corretamente, historicamente chamada medicina legal, porque isto nasce pelos anos 1890, mas hoje chamada medicina forense corretamente. Portanto, é uma das múltiplas ciências forenses, como a toxicologia forense, a genética forense, e a medicina forense é uma delas. E, portanto, é mais uma das peças do puzzle que esta área de conhecimento trabalha para que cada um aporta a sua área de conhecimento para o esclarecimento destas questões. É muito engraçado porque tu pronto, estavas em farmacêuticas, de facto aí há muitas substâncias e coisas e o mundo inteiro para descobrir, obviamente, e para tratar, e tu fazes isso. E além disso chegaste às ciências forenses, mas é engraçado porque foi completamente por acaso. Estamos num congresso, um dia, perguntaram ao teu orientador, diga-me um estudante que seja muito bom a escrever e que seja o seu... E ele disse o teu nome, claro. Foi sorte. Isto chama-se sorte na vida. Uma vez... Está no sítio certo, com a pessoa certa, no momento certo, não é? Perfeitamente. E nessa altura foi-me apresentado uma pessoa que já trabalhava nesta área e eu estava a terminar, a professora Teresa Magalhães, exatamente, uma especialista na área da violência doméstica. Ela é a nossa maior especialista em avaliação do dano corporal pós-traumático. Dano corporal e violência doméstica, é impressionante. A nível nacional e europeu. E nessa altura, eu estava a terminar a minha ligação clínica, porque eu desenvolvia antídotos, era diferentes tipos de intoxicações. O meu objetivo era desenvolver antídotos para intoxicações graves, aquelas que quase certeza culminariam com a morte. E portanto, Isso era o objeto do teu doutoramento? O objeto do meu doutoramento foi sempre desenvolver antídotos para intoxicações para as quais não havia qualquer terapêutica. E em particular, um dos pesticidas mais tóxicos que existe, uma das substâncias mais tóxicas que existe é o paraquato, que é um herbicida. E portanto, havia muitas mortes pelo pesticida herbicida paraquato e era preciso desenvolver uma terapêutica eficaz, porque a taxa de sobrevivência era muito inferior a 5, 10%. E, portanto, o doutoramento foi de natureza clínica, ou seja, desenvolver terapêuticas para casos graves, aqueles que não dão chance de vida. E, portanto, nasce no meio de um congresso, num coffee break. Incrível. Porque não, a área forense, eu estava à procura de emprego, ia terminar o doutoramento. E assim a vida foi. É engraçado, falaste deste paraquato, isto é um herbicida altamente tóxico para humanos e para animais, claro, muito usado em meios rurais para suicídio também. Acontece muito, não é? É, perfeitamente, porque o paraquato ou temos aqueles tipos de casos que são sobretudo intoxicações acidentais, em que a pessoa confunde a substância paraquato, a formulação paraquato com a água, porque ela não tem cor, não tem cheiro, não tem sabor. Ou seja, é completamente indistinguível. É quase como o monóxido de carbono. Perfeitamente, exatamente. Só pode envenenar e a gente não vê. Completamente. É um dos outros assassinos silenciosos que nós chamamos. Ou seja, também é inodoro, o gás, o monóxido de carbono sendo um gás, o paraquato sendo uma formação líquida, é um líquido. Mas é confundido com a água. E tínhamos aquele agricultor que não sabia se era a formulação de paraquato ou a formulação, ou a água que queria
te levava para diluir. E mesmo para o campo, para beber e para a sua... Sim. Bolas. E então tínhamos essas intoxicações acidentais, mas tínhamos também as outras, que eram as intencionais. O Paraquat ganhou muita fama, que era eficaz. Ou seja, exato. Eu tinha aqui uma coisa a dizer, que um simples golo, mesmo que cuspido imediatamente, pode causar a morte ou propiciar o desenvolvimento de tecido fibroso nos pulmões e a consequente asfixia. Um golo. Cuspido logo. É porque a molécula de Paraquat é extremamente tóxico. Ou seja, mesmo aquilo que entra, aquilo que é absorvido para o sangue é muito baixo. Mas mesmo sendo muito baixo, é muito eficaz. É muito letal. É uma molécula, a molécula do Paraquat é uma molécula que se regenera a si própria. Ou seja, que uma só molécula está sempre a ser regenerada e sempre a produzir toxicidade e desenvolve. Depois, nos intoxicados, edema agudo do pulmão, ou seja, é como se tivéssemos água afogados no pulmão e evolui depois para a fibrose pulmonar. Impressionante. E há outra coisa também, a Amanita phalloides, isto é uma espécie de cogumelo também, é considerado 50 gramas, basta para matar um adulto, a cicuta verde ou o chapéu da morte, não é? Que nós chamamos. Perfeitamente. Aliás, os cogumelos têm uma história... é o mais temido dos cogumelos. 90% dos envenenamentos anuais por cogumelos são deste Amanita phalloides. Porque tu arranjaste o antídoto? É mais outros antídotos. Lá está, daquela lógica que estaria, quando estava na área clínica, a minha preocupação era desenvolver antídotos para intoxicações prevalentes. Mas os cogumelos têm uma história muito... nós costumamos dizer isto no âmbito da toxicologia. Eles podem ser muito saborosos, mas só os comes uma vez. Exato. Todos os cogumelos são comestíveis, alguns só uma vez, como dizia eu vi. Exatamente. E eu soube que houve uma vez uma edição da Larousse, Ricardo, que se enganou. O dicionário da Larousse, não havia internet, era assim, o máximo que a gente tinha, era assim extraordinário, com estampas e tudo já, e dizia, houve uma edição inteira que teve de ser retirada do mercado rapidamente porque tinham trocado as legendas na coisa dos cogumelos. Isso é o controle de qualidade. Comestível, não comestível, venenoso ou não. E o que seria estar lançada para milhares de pessoas no mundo inteiro? Este tipo de cogumelos o que provoca é uma inibição da síntese de proteínas no nosso organismo. Ou seja, nós fomos incapazes de produzir as coisas mais básicas porque há um bloqueio da funcionalidade do fígado e a pessoa vai acabar por morrer. 50 gramas basta para a espécie mais tóxica do mundo. Completamente, dos cogumelos, sem dúvida. Muito bem. Há coisas mais alegres. Não, mas isso tem a ver com a tua toxicologia, porque tu escreveste, aliás, este livro, Toxicologia Forense, com o Maria Lourdes Bastos e o Félix Dias Carvalho, onde falas estas substâncias psicoativas e dependências. Mas passam por tudo, os opioides, os canabinoides, as cocaínas, os alucinogénios, a dopagem no desporto, os pesticidas, os metais, o monóxido de carbono, animais peçonhentos. Aqui falas de... Em Portugal não há assim grandes... Não. Há umas vibrazinhas no Jerez, mas acho que não... E não é uma linguagem que nós usemos muito. Não temos, para nós são animais venenosos, mas como temos muito pouca casuística, optámos durante a redação do livro para usar a nomenclatura mais frequente noutras latitudes lusófonas, neste caso o Brasil, que tipicamente chama-lhe animais peçonhentos. E também no interior, as avós dos amigos meus dizem essa osga tem peçonha. É isso, vem daí. Muito, muito típico. Engraçado. E tu, aliás, integras a lista de peritos da Agência Europeia para a Droga, esta EUDA, onde participas na avaliação dos riscos de novas substâncias e tal. Tu investigas drogas e, de facto, tu tiveste uma visita ao Canadá, não sei quando é que foi, onde ficaste muito impressionado com estas novas drogas sintéticas que estão a chegar a todo lado agora. Não sei se estamos a falar da codeína, se estamos a falar do crocodilo, não sei... Mas tudo isto é muito grave e está nas ruas. Está nas ruas. Estou cheio de medo que isto chegue aqui. É uma mudança de paradigma. Nós estamos sempre habituados a lidar com cocaína, com marijuana, com canabinoides, heroínas, ou seja, aquelas drogas ditas clássicas. Sim. E com elas nós já tínhamos muita cultura de trabalho. O problema das substâncias psicoativas, vulgarmente conhecidas como drogas, é que há uma mudança muito grande de paradigma no tipo de substâncias que temos no mercado. Deixámos de ser drogas clássicas, substâncias comuns, habituais, conhecidas secularmente, algumas com milénios, para passarmos a ter as chamadas novas substâncias psicoativas. E o que é que são elas? No fundo, temos o traficante, o produtor pega numa molécula, por exemplo, de cocaína, e começa a transformá-la quimicamente, juntando um hidrogênio, juntando um oxigênio, na tentativa de evadir a legislação. Que aqui proíbe. Perfeitamente. Só que esta questão de produzir drogas a desenho, andar a fabricar tipo Legos, resulta na produção de substâncias psicoativas cada vez mais potentes. Mais aditivas e mais... E uma delas é aquela que o João Paulo bem disse. Eu depois de muitos anos, já mais de duas décadas a estudar substâncias psicoativas e a lidar com as toxicodependências,
eu nunca vi nada tão incapacitante numa viagem de estudo, que o objetivo era estudar cientificamente estes novos consumidores, porque na América do Norte a substância líder é o fentanilo, que agora é amplamente divulgado nos meios de comunicação social. Eu tenho receio, e o meu objetivo nesse advertise público foi sensibilizar para que nós atuemos rapidamente, porque esta substância nós não teremos capacidade reativa. Estás a falar do fentanilo? O fentanilo. O fentanilo. São adesivos e há comprimidos, não é? Isto é uma coisa que era tomada para um opioide muito forte, para o tratamento da dor crónica, não oncológica. Já desde os anos 60. É fármaco, é medicamento. Mas é muito viciante. É mais que a heroína, é mais que a morfina. Muito mais. Cerca de 50 a 100 vezes mais potente que a heroína e que a morfina. É impressionante. Mas o problema é que são as comorbilidades. E eu fiquei particularmente impressionado porque isto tem um efeito adverso único. É as pessoas andarem curvadas na rua, tipo zombies. Literalmente, isso, falaste nisso. Literalmente, parece que estão numa procissão para um qualquer culto, completamente... meio tombadas, mas a andar... Mas mesmo cabisbaixo. E nesta postura, isto é um efeito adverso completamente novo. E o que é que era estranho nisto tudo é... Nós já conhecíamos o fentanilo dos anos 60, mas o fentanilo nunca tinha provocado coisa igual. Então, o que nós detectamos é que o fentanilo anda contaminado com um micro-organismo, com uma bactéria. E a bactéria provoca uma destruição das vértebras, da nossa coluna vertebral. E leva por isso é que estão curvados para a frente? E depois, repare no ciclo vicioso desta... Isto é um nightmare, completamente. Repare no ciclo vicioso. João, a pessoa começa a ter lesões da coluna. Começa-se a curvar e a forma que se tem para tratar é administrar mais fentanilo, que é analgésico, mas ao injetar mais fentanilo mais curvado fica, ou seja, isto é um círculo vicioso, claro. É um círculo vicioso e autoalimentado este processo. Também tens uma parceria com a indústria farmacêutica, a tua formação de origem, para o desenvolvimento de novas terapias para a depressão com psicodélicos. Há esta da psilocibina e os canabinoides. Portanto, tudo isto são até os aztecas usavam isto, tem a ver com quase o LSD, a carne dos deuses. E outra coisa que tu estudas também é os pesticidas. Tu até costumas dizer isso, e um artigo teu a dizer que não há um único pesticida que seja inócuo que possa garantir a segurança das populações. Com pequenas modificações, alguns podem ser transformados em armas químicas, como vimos na Síria, por exemplo. Perfeitamente. Portanto, é que os pesticidas vão de Ásia. Nós temos a mesma substância que é medicamento, que é fármaco, e está disponível para uso terapêutico. Aumentamos a dose da formulação e temos aquele composto a ser utilizado como inseticida na agricultura, e subindo um bocadinho da dose temos uma arma química. De facto, isto corre de Ásia e há uma lei, que é uma das leis mais belas da medicina, que é: todas as substâncias são venenos. Não há nenhuma que não seja veneno. A dose distingue o veneno do remédio. E isto é sempre uma questão de dose. Ou seja, a substância pode ser interessante, como acontece com a psilocibina para o tratamento da depressão, mas claro que subindo a dose podemos ter aqui um alucinogénio e haver acidentes rodoviários. E mesmo nos, que é uma coisa que também estudaste, é engraçado, mas mesmo na Europeia, na União Europeia, houve um recuo de Bruxelas, por exemplo, em relação a encurtar o uso de pesticidas na agricultura até 2030, mas isto também é que os lobbies também funcionam, não é? É muito forte. A indústria é difícil lutar contra isto, porque... É difícil lutar e é preciso ter estratégias para substituir os pesticidas. É que nós, de facto, os pesticidas também nos permitem ter uma alimentação para este número de população global que temos. E tudo biológico, até para a carteira do coisa seria incomportável. Ou seja, tem que haver um equilíbrio. Provavelmente terá que haver aqui alguma estratégia. Na dosagem, na coisa. E os próprios agricultores terão as suas dificuldades de subsistência. Muito bem, Ricardo Diniz Oliveira, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Até já. E estamos a falar com o Ricardo Diniz Oliveira, ele é professor catedrático, perito forense, toxicologista e farmacologista, que há uns anos reconstituiu o célebre crime da Rua das Flores, de que foi acusado um amigo de Castelo Branco, que ocorreu no Porto no século XIX e marcou o início da medicina legal em Portugal. Estamos então a falar das ciências forenses. Aliás, é um dos seus livros, saído já há quase 10 anos, tu eras muito novo quando escreveste isto. O que são as ciências forenses? Conceitos, abrangência e perspectivas futuras. Aqui com a tua especialista, a Teresa Magalhães, que te acompanhou e que te convidou para esta área. No fundo, esta ciência forense, no fundo, é Ricardo, um admirável mundo novo, porque atrai muito os mídia e há muito interesse à volta da ciência forense. Uma das razões é, por exemplo, estas séries, as vantagens deste fenómeno CSI. Isto é uma série que estreou no ano 2000 nos Estados Unidos, depois deu
um negócio que nunca mais acaba, como tu dizes, a Forbes fala de 2 mil milhões de dólares, com isto, com jogos de vídeo, com dezenas de prémios de televisão, mais de 200 países viram esta série, e chamou gente para a área, quer dizer, teve um lado muito positivo. Claro, as pessoas não acreditam que aquilo é assim, não é bem assim. Não é bem assim, real. Mas a verdade é que as séries nos têm ensinado que a ficção que lá traduzem, depois conseguem traduzi-la, transladá-la para a realidade. Eu tenho uma opinião muito formada relativamente a isto. Sim, eu agradeço às séries televisivas CSI, eu estou grato a elas, porque elas fizeram, despoletaram uma mudança. Há uma era pré-CSI e uma era pós-CSI. E a verdade é que as séries televisivas trouxeram um conjunto de estudantes para esta área do conhecimento, de certa forma legitimou e pressionou a abertura de ciclos de estudos, de licenciaturas, mestrados e doutoramentos nesta área do conhecimento, tornou esta área científica. E isso, porquê? Porque até à entrada do CSI nós estaríamos como 1890, como é o caso da Rua das Flores, que é o bocadinho que falávamos. E, portanto, as séries televisivas trouxeram um conjunto muito grande de estudantes, muito grandes investigadores, trouxeram a ciência para os tribunais. E é essa agora que nós queremos incutir nos magistrados, nos legisladores e nos decisores judiciários, que possam começar a valorizar a ciência e os formados nestas áreas de conhecimento. Porque a ciência forense tem exatamente esse objetivo, não é? Fazer justiça, apanhar os criminosos certos, não é? Reparar o que se puder. E a sensação de injustiça traz ausência de saúde. Nós temos vários estudos a decorrer neste momento que questões como hipertensão, diabetes, colesterol, neoplasias, muitas vezes está também relacionada com a sensação de injustiça perene. A pessoa que sente-se injusta, sente-se injustiçada, não vê ressarcida a sua verdade. Exatamente. E isto altera... Claro, baixa as tuas defesas, não é? Obviamente. E haverá doenças oportunistas que se aproveitam exatamente disso. Muita ciência está aqui. É engraçado, tu dizes que há umas coisas que estas séries trouxeram e levaram a acelerar. A única coisa que tu contestas é um bocadinho... Não se consegue saber esta comparação dos dados biomédicos ou do DNA em 20 segundos, como ali vem. Isso é impossível. Não, isso demora é sempre tempo. Eu costumo dizer aos meus estudantes que eles, quando vêm pela primeira vez ter comigo, eu disse, as séries demoram 20 segundos, mas nós já tivemos aqui o exemplo que o Windows demorou mais tempo a abrir. Exato. Portanto, fique bem claro que não vamos ter a mesma realidade. Estas novas ferramentas, Ricardo, a revolução da nanotecnologia, por exemplo, são tudo grandes novidades. A fenotipagem genética tem a ver com reconstruir de onde inicia e dar-lhe cor, cabelo, pele, olhos. É espetacular. O que se consegue fazer. E a inteligência artificial, não é? E isto é ciência pura. É que nós hoje, desde que sequenciámos o genoma no início do ano 2000, nós hoje conseguimos ver os detalhes, as diferenças, ver onde é que a estrutura do DNA difere de uma pessoa para a outra, às vezes num só nucleótido, que é a molécula mais básica do DNA, e com estas alterações nucleotídicas conseguimos aferir a cor dos olhos, a cor da pele, a estatura, ou seja, temos aqui aquilo que nós chamamos os polimorfismos, a variabilidade interindividual entre todos nós seres humanos, e começamos a criar... A começar a distinguir se a pessoa X ou Y esteve numa determinada cena do crime ou não. É impressionante. O passado e o futuro da investigação criminal em Portugal. Portanto, tu estás, no fundo, o teu trabalho todo, eu acho que tens feito uma cruzada, Ricardo, e bem sucedida, eu acho, pela cientificização de toda esta, se pode dizer assim, não é? Uma maior cientificação desta Essa é a minha ciência. Luta. Mas eu honestamente nunca imaginei que tivesse começado. Ainda agora neste mês, foste eleito membro correspondente da Academia das Ciências Farmacêuticas, uma grande honra, lançaste o teu último livro. Exatamente. E é um livro que nasce sem a percepção de que alguma vez eu tivesse iniciado um projeto de investigação. Isto é, tipicamente os investigadores às vezes idealizam um projeto, começam a escrever um projeto e depois passam para a sua execução. E eu aqui tive uma realidade completamente distinta. Eu vi que a minha vida foi ela própria um projeto de investigação e só comecei a consciencializar que tinha contribuído para criar o verdadeiro especialista forense em Portugal, quando uma pessoa começa a fazer uma introspeção à nossa vida e diz, bem, eu criei aqui um monstro. E foi a sensação que honestamente, a sensação que eu tive ao começar a ler nos olhos dos estudantes, dos formados nesta área do conhecimento, que eles veem as coisas completamente distintas. E eles conseguem ver o todo, conseguem juntar as peças todas das diferentes áreas e das suas especialidades forenses e não ver ver o caso na sua plenitude. E é por isso é que em tempos, nesta minha cruzada, passei a perceber que as ciências forenses, o plural,
está a dar lugar à ciência forense, algo holístico, unificado, integrado e a ver as coisas de outra forma. A propósito do holístico e integrado, claro, vou falar do One Health, eu sei que é outra das tuas cruzadas, és um defensor desta ideia da One Health, uma saúde, isto é, de uma abordagem holística para as doenças, ponderando-se no fundo o papel desempenhado pelas pessoas, pelos animais, pelo meio ambiente. Houve um congresso internacional o ano passado, no Porto, no hotel, há 2 anos, aliás, em abril de 2023, no Hotel Cristal, e porque de facto 60% das doenças infecciosas emergentes nos últimos anos foram zoonoses, portanto foram criadas por animais, e uma coisa que se vai continuar a repetir, e a própria Nações Unidas já alertaram para isso e juntaram então pela primeira vez os organismos da agricultura, a FAO, com a saúde animal e para haver doutorandos e pessoas a preparar esta saúde. É fundamental. Estamos todos ligados, o mundo está ligado e o ambiente também. Isto é um equilíbrio. Basta desregular uma das peças do ecossistema que nós temos desequilibrado, claro. E a Organização Mundial de Saúde já alerta para a chamada doença X. A doença que sabe que vai existir, uma nova pandemia, mas não sabe quando e não sabe como, mas vai ser. E este desregular entre a saúde animal, a saúde ambiental e a saúde humana. Nós não existimos sem os outros. E temos e uma parte bela da investigação é quando nós começamos a estudar a história da medicina, a história da saúde, a história das ciências forenses. Ao estudar estas áreas de conhecimento, percebemos o que erros se cometeram no passado para que hoje não se possam cometer o mesmo. Há muitos exemplos na história das pandemias que tudo isto foi desregulares em um destes 3 pilares da saúde. Claro, que afetou tudo. E por isso, o One Health, e eu nesta lógica agora aplicada às ciências forenses, eu acho que nós começamos a caminhar para o One Forensics, uma só ciência forense. Esta é uma coisa que já se ensina lá fora, este One Health, no Reino Unido e na Alemanha, já há muita formação nesta área, e em 2021 nasceu esta primeira unidade de investigação, já com 70 doutorandos, se não me engano, nestes 3 pilares que tu falas. Exatamente. Isto é, no fundo, as faculdades têm que perceber que é importante introduzir isso nos seus currícula, não? É um bocado a ideia. É preciso mudar paradigmas, consciência, é preciso Eu acho que a parte veterinária tem que estar mais consciente disso do que a medicina humana. A veterinária é pioneira nesta visão mais holística. Exato. Os humanos continuam a achar, a medicina humana continua a achar que são eles e não os outros. Mas foi nesta perspectiva integradora que em 2001, de facto, criámos a unidade de investigação só dedicada a esta área do conhecimento para perceber estes 3 pilares e criámos 3 grandes subgrupos, o grupo humano, o grupo ambiental, o grupo veterinário, para conjuntamente passarmos a estudar a saúde de uma forma mais global. O que é que se pode prevenir, exatamente, muito importante. Quem hoje queira... É engraçado porque tu fundaste isto, isso é uma coisa muito recente, a ciência forense. Em 2012 iniciaste esta licenciatura, já depois com mestrado e doutoramento previsto. Muito bem. Em 2015 fundas a Associação Portuguesa das Ciências Forenses. Em 2022 saiu então o Código de Certificação do Especialista e em 2023, já estamos há 2 anos, o Código de Ética. Portanto, é uma coisa recentíssima. Já há países que estão a pedir, que querem importar, lusófonos e hispânicos, querem importar o modelo que tu inventaste. É quando nós parece que nos querem comprar o modelo e nós ficamos orgulhosos. Claro. Não fazemos isto de negócio, naturalmente, mas claro. É o reconhecimento. É um orgulho, claro. É o orgulho. Quem queira estudar e seguir esta ciência, onde é que pode aprender isto? Nós neste momento temos, em Portugal, temos 2 licenciaturas. Só temos uma licenciatura com a designação... No Porto, não é? Em Andra, no Instituto Universitário de Ciências da Saúde. Isso. Que é a licenciatura em Ciências Forenses, e depois já temos mestrados em Ciências Forenses e o doutoramento em Ciências Forenses. Nós passámos do 8 para 80. Nós em Portugal nada tínhamos, agora somos quase número 1 na Europa. É uma coisa estranha. É muito engraçado. Agora, não posso deixar de falar deste crime extraordinário, o crime da Rua das Flores, que foi no fundo o início da medicina legal em Portugal, ocorreu no Porto no século XIX, no final do século XIX. Cometeram-se inúmeros erros, como tu depois descobriste. Foi o primeiro caso forense, este crime por intoxicação. Portanto, estamos a falar, abalou a opinião pública este caso, estamos a falar de um médico, este Vicente Urbino de Freitas, que era um reputado médico, aliás, que vimos fotografias dele com aqueles doentes de lepra. Ele foi o primeiro médico que inventou uns tratamentos e o primeiro médico que pôs fotografias do antes e depois com o doente. É extraordinário. Belíssimo, belíssimo. Foi a primeira foto utilizada numa publicação científica deste português. E que depois é acusado de ter morto membros da família da mulher para ficar com a herança. Portanto, um sobrinho, se não me engano, e um cunhado. Muito bem. Muito bem, e depois o que acontece é que ele foi condenado, depois tudo isto aconteceu, esteve em Angola, foi preso, depois esteve em Angola, no Degredo. Exato, e tinha havido umas autópsias, tinha havido uma análise de toxicológica de primeira vez, tu encontraste isso tudo, foste pesquisar muito, mas tu tinhas ali uma coisa... Mas tu tinhas, Paulo.
18 anos? 18 anos. Mas tinhas ali uma coisa atrás da orelha a dizer, isto não está bem contado. É quando nós terminamos o doutoramento e somos convidados para avançar a área forense. E qualquer professor, no início da sua carreira, quer, no início da disciplina, quando começa a dar a medicina legal, quer dar ali 3 ou 4 minutos de história, aquele enquadramento. Exato. Mas a história estava mal contada. E depois te fez suspeitar? Este verdito foi mal atribuído. Como é que porque as substâncias que foram encontradas e que condenaram o Vicente Urbino Freitas... A morfina, a narceína, a desfilina... É isso. Ou seja, enquanto a morfina é algo mais clássico, a narceína e delfinina, que eram as outras duas substâncias, nem hoje alguém tem acesso a elas para se intoxicar, quando mais em 1890. Pois. Ainda hoje eu perderia meses a fazer com tecnologia século XXI, a fazer o diagnóstico da intoxicação. Na altura em onde as coisas estávamos em tubos de ensaio e balões volumétricos. Sim, exato. Impossível. No comments. Então tu foste investigar tudo, onde é que estaria, onde é que estaria o corpo deles, do miúdo não se encontrou. Isto foi reconstruir... Um miúdo de 14 anos, foi um dos sobrinhos que morreu. Chegou uma encomenda anónima ao Porto, à casa destes sogros do médico, com umas amêndoas e com uns bolos de chocolate, 3 bolinhos de chocolate, e havia 3 crianças naquela casa. Perfeitamente. E depois eles comeram e sentiram-se mal, e um deles acabou por morrer, e depois o tio também. E de facto isto, e eram coisas anónimas, e chamaram o tio, o tal cunhado, o médico, o Vicente, para tratar deles, clisteres, não sei o quê. E o Paulo está muito bem informado. Muito bem, não, mas isso foi uma coisa que deu brado, e houve milhares de notícias sobre isto. Foi um caso muito famoso. O Camilo um bocado envolvido, que era um amigo dele, e portanto ele também pugnou pela inocência do amigo. Era doente o Camilo. E o irmão do acusado, acho que era o editor do Camilo e tudo. Das obras do Camilo, ou seja, isto aqui é uma história bela, que no fundo faz um pouco da história de Portugal. No início eram 5 minutos, depois passaram a ser 18 anos. Ou seja, foi desnovelar e perceber que isto tem um enquadramento da definição histórica daquilo que nós conhecemos, e era preciso repor a verdade histórica. E isto era a ciência forense, que se cruzava a medicina legal com a toxicologia. No fundo, trata-se de duas intoxicações, uma por altura da Páscoa, e por isso é que o João Paulo disse, e muito bem, os 3 bolinhos e as amêndoas para as 3 crianças que viviam na casa, que no fundo eram as competidoras diretas da fortuna dos sogros do Urbino. E a história nasce porque o Urbino queria aniquilar a concorrência, digamos assim, para ficar com a fortuna da sua esposa. Mas isto há achados históricos belíssimos, e um deles é que este médico, de facto, era muito conceituado, foi um dos melhores médicos da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, foi o primeiro médico a receber... Formou-se em Coimbra. Formou-se em Coimbra, ele vivia no Porto, na Rua das Flores, que é hoje uma das ruas mais conceituadas, mais turísticas da cidade. Dos alfarrabistas. Exatamente, dos alfarrabistas. E ele estudou em Coimbra e foi o primeiro estudante de medicina a receber o prémio de melhor estudante. Estamos a falar de uma pessoa muito conceituada, reputado, o primeiro a utilizar a nível mundial vários tratamentos para a lepra, com algum sucesso. Com muito sucesso, e este sucesso da lepra fez-lo fotografar, que eu acho que é das fotografias mais belas que eu já consegui, médicas, em que ele fotografa a evolução terapêutica dos doentes ao longo da aplicação da sua terapêutica e da sua melhoria, e é a primeira fotografia conhecida de um doente uma publicação científica. Numa publicação científica em Portugal. É incrível, é belíssimo. Este caso teve imensos primeiros vezes, fez imensa história. A monarquia tinha tido o ultimato e ali aguentou-se, com isto foi o que se falou durante meses. Era desviar toda a opinião pública para este assunto, porque isto alimentava os folhetins, não é só nacionais, mas europeus. Exatamente, falava-se disso. Os melhores peritos europeus foram chamados para o contraditório, neste caso, porque, no fundo, não havia contraditório em Portugal, como ainda hoje não existe, é incrível. Ou seja, pouco ainda nós conseguimos criar o contraditório para as diferentes perícias forenses, e eles foram requisitar peritos estrangeiros que hoje dão nome a praticamente tudo o que nós temos terapêutico. O próprio Júlio de Matos, que tinha sido aluno do Urbino... É outra história fabulosa. Ele era portuense, pai da psiquiatria em Portugal, e tem o primeiro relatório psiquiátrico que tu encontraste no país, onde ele fala que ele tinha traços de psicopata, uma fisionomia de um homem maluco, estou a citar, além de um criminoso inato, antipático, repelente e com instinto maléfico. Incrível! O que foste encontrar? É considerado o primeiro relatório de psiquiatria forense feito por alguém que mais tarde veio a ser psiquiatra, mas que nesta altura era aluno de Vicente Urbino Freitas, do alegado criminoso. Portanto, deve tê-lo chumbado, então aqui vingou-se. Provavelmente. Mas de facto encontraste e foste perceber isso tudo, encontraste o tio José Sampaio, foi exumado, conseguiste a autorização, fizeram uma nova autópsia, conseguiste uma nova autópsia, 130 anos depois, lá no cemitério de Agromonte, lá estava ele, descobriste que ele estava ali por causa de uma carta que o Camilo tinha dito.
Quando eu morrer não quero ir para o panteão. Olha, ao contrário do vizinho essa. Tudo se encaixou na tua vida. Tudo se encaixou e há coincidências, por exemplo... Os Açores. Onde tu gostas tanto de ir. O sobrinho morre no dia 2 de Abril e eu faço anos no dia 2 de Abril. Ou seja, eu caso-me com uma filha, uma descendente de um açoriano. E a filha do criminoso morava ali perto. Ou seja, há coisas fabulosas. Tiveste acesso a este espólio, a estes testemunhos e conseguiste reunir este material todo, mas descobriste de facto que ele foi injustamente condenado. Uma pessoa quando começa não imagina onde é que acaba, nem nunca sequer, em 2007, mais ou menos quando eu comecei esta aventura, eu nunca imaginei que viesse a descobrir um cadáver de 1890. E ainda por cima a primeira vítima autopsiada em Portugal. Quer dizer... Curiosamente, num estado até relativamente... Muito preservado, porque estava encerrado num caixão de zinco. Até as próprias... De zinco ou chumbo? Zinco? Zinco com mistura uma amálgama de zinco e chumbo. Tu também és especialista em envenenamento por metais. Agora lembrei do chumbo por causa disso. E isso até me confunde, porque se deu tantos metais ao cadáver que contaminou o próprio cadáver com restos, com a amálgama dos metais que faziam parte do caixão. Mas ele estava relativamente preservado, até os próprios ramos de rosas ainda estavam preservados. Que puseram em cima. É impressionante. E então foi feita a exumação e agora foi repetida a autópsia com tecnologia século XXI e, como é óbvio, a narcina e a delfinina, que tanto foi apregoada, não foi encontrada. Conclusão, o suspeito hoje não seria condenado. Estas análises, portanto, não foram bem realizadas. Chegaste a informar a família depois? A família, eu mantive tive alguma dificuldade em conseguir encontrar a família, mas encontrei o bisneto, que tive relação com ele, o João Vidal. Outra história, tanto quanto sabemos, foi o primeiro piloto da aviação comercial a atingir 30 mil horas aéreas pela TAP. Ou seja, estes indivíduos fizeram uma coisa... Tu só contactas com o best of. Não, parece... E hoje é uma prova de... Não, estou a brincar. Mas é mesmo assim, ou seja, e o João Vidal foi uma peça fundamental para esclarecimento de algumas questões de família, aquelas histórias que foram apregoadas e perpetuadas por gerações na família, e ele dizia uma das histórias que ele verbalizou. Que ele tinha de vingança por vingança. Ele dizia, eu não vou deixar o meu espólio médico para a humanidade, para uma humanidade que foi tão má para mim. Pois, porque tinham condenado injustamente. Ele teve até ao fim do tempo, ele pediu testemunhos e pessoas que abonassem por ele. É impressionante. Foi a vida toda a tentar provar a sua inocência. Ele depois foi exilado no degredo em Angola, depois foi enviado para o Brasil. No Brasil tentou exercer de novo medicina. Aliás, ele ajudou e ele contatou com os maiores médicos que fizeram a história do Brasil. Um deles, a Fundação Oswaldo Cruz, que é uma das maiores fundações do Brasil. E quando acaba a monarquia, ele pode regressar a Portugal e morre poucos meses depois. Mal chegou a Portugal, dirigiu-se para o Porto para tentar iniciar a saga a provar a sua inocência, mas morre de uma pneumonia. Em 1913. Muito bem. Há uma última, agora em 30 segundos, há uma última teoria tua que diz, após o envenenamento por metais, tu dizes que o próprio Urbino de Freitas pode ter sido involuntariamente responsável pela cegueira do cabelo. São os conhecimentos da época. Ou seja, não achava-se que... Era. Eu depois de muito estudar isto, ou seja, aliás, o Vicente Urbino de Freitas está sepultado no jazigo de Camilo Castelo Branco. O jazigo de Camilo Castelo Branco é assim conhecido por ele ser famoso jazigo, claro. Mas na verdade o jazigo é da família do Vicente Urbino de Freitas. E o Camilo Castelo Branco recusou-se, agora até a propósito do Panteão Nacional, do Essa de Queiroz, e ele revalidou por carta e disse que não queria ficar no Panteão Nacional porque queria ficar no jazigo do inseparável amigo Vicente Urbino Freitas, que era seu médico. E ele, tipicamente, a prática dele de clínica era sobretudo usar sais de mercúrio. E os sais de mercúrio são sobretudo tóxicos, para a via ocular. E se nós nos recordarmos da história do Camilo Castelo Branco, ele viveu os últimos dias da sua vida muito angustiado, queria redigir as suas obras, mas não tinha como, porque já tinha cegueira. Muito bem, Ricardo Diniz Oliveira, foi uma conversa emocionante, quero dizer isso. Quero dar muitos parabéns pelo teu trabalho e a tua saga, a tua luta, a tua cruzada pela One Health, pela ciência forense, por tudo o que tens conseguido. Muita força para continuares com essa tua energia, que é muito importante. Os teus alunos já têm sorte. Bem-ajas. Muito obrigado, João Paulo. Obrigadíssimo pelo convite.